Galera, bom dia. Hoje a gente está aqui com mais um videozinho de resolução de questões, tá? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula de resolução. Essa aula de hoje é sobre a resolução de um exercício, na verdade duas questões, tá? Que foram questões da FUVEST, especificamente de 2007, são as questões de número 19 e 25, tá? Vou dividir em duas partes, esse vídeo depois vou colar. Então vamos lá para a questão de número 19, vou pegar essa questão aqui, agradecendo a pessoa que pediu, a aluna que pediu. Não vou citar nomes, né? Porque na internet citar nomes tudo é muito complicado, mas é uma aluna excelente, tá bom? E eu sei que vai ajudá-la muitíssimo, mas também vai ajudar aqueles meus outros alunos e até aqueles alunos que não são meus ou poderão vir a ser, ou estão fazendo vestibular aí para a FUVEST, enfim, essa questão é uma questão bem difícil, tá, galera? E assim, vamos partir aqui para o entendimento dessa questão. Ele fala o seguinte, ele fala inicialmente que ele tem um centro de pesquisa, que tem um ciclotron, que produz aí o flúor 18, né? O flúor 18, quando a gente vai analisar o flúor é um elemento que tem número atômico igual a 9, né? O flúor que existe em maior quantidade na natureza é o flúor de número de massa 19. Ele está falando do flúor 18, né? Eu não sei se vocês lembram, eu acho que vocês lembram. Esses caras aqui a gente diz que eles são isótopos, ok? Pois bem, átomos isótopos, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Então, aqui a gente diz que eles pertencem ao mesmo elemento químico. E por isso a gente representa com o mesmo símbolo que é o F, tá? Eu estou sempre fazendo uma revisãozinha de alguns assuntos que são periféricos, né? Aí aos assuntos da questão. Então, pois bem, vamos continuar lendo aqui a questão. Ele fala que o tempo de meia-vida é de 1 hora e 30 minutos, né? Então, vamos lá. Tempo de meia-vida, vou colocar aqui não, vou colocar aqui embaixo. Tempo de meia-vida é igual a 1 hora e 30 minutos. Para facilitar a nossa vida, e vocês vão entender por que lá na frente, eu vou dizer que o nosso tempo de meia-vida é igual a 90 minutos, né? Lembrando que o tempo de meia-vida é a quantidade, quer dizer, é o tempo necessário para uma diminuição de 50% da população do radioisótopo, que na verdade a gente está falando aí que é o flúor 18, ok? Então assim, eu tenho duas maneiras de lidar com o tempo de meia-vida. A primeira maneira, que é a primeira forma, é quando você trabalha com as setinhas, né? Onde você vai avaliando a queda da população desse isótopo, sempre pela metade, a cada tempo de meia-vida que se passa. Então, assim, a gente tem a queda primeiro para 50%, depois para 25%, depois mais um tempo de meia-vida vai para 12,5%, certo? E aí, galera, isso aí acontece de forma indefinida, ok? Beleza? Nunca chega a zero, tá? Essa é a forma mais fácil, essa aqui é uma maneira muito interessante de lidar e serve para a maioria dos casos. Para essa questão, a gente tem que pensar nessa queda, nessas setinhas de uma outra maneira. A gente vai pensar o seguinte, a gente vai pensar que a quantidade final, né, de um radioisótopo presente vai ser igual à quantidade inicial, que você pode chamar de N0 também, eu estou chamando de NI porque é inicial, dividido por 2 elevado ao tempo total que se passa, dividido pelo tempo de meia-vida. A gente não fala muito nessa expressão, né? Porque essa expressão ela é um pouquinho mais complicada. Você já percebeu que ela é um pouquinho mais complicada. Vamos destacar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo selecionar para ficar mais bonitinho aqui. Acho que sim. Foi. Beleza. Aqui a gente vai colocar a mesma coisa, tá? Fazer um destaque aqui. Deixa eu ver se eu capricho mais. Caprichei mais. Então, você tem esses dois processos aqui, que são importantes, tá? E que representam a mesma coisa. São formas
de você lidar com o que a gente chama de cinética. Eita, olha a letra que legal. Cinética radioativa. Ficou doido isso, hein? Ele tem um acerto dele, ok? Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu tirar isso aqui pra gente voltar para lá. Então, pessoal, vamos lá. A gente precisa interpretar melhor essa questão aqui. Eu até deixei um espaço para a gente interpretar essa questão, porque essa questão é difícil, tá? E observe que eu não estou só resolvendo a questão, eu estou fazendo uma revisão do assunto também, né? Então, olha só. Se o frasco com a... Olha o que ele está falando, né? Está falando que, obviamente, cada paciente, né, tem uma determinada hora de chegar no lugar para fazer o seu exame, né? E, obviamente, você não pode utilizar para esses dois pacientes que chegam em horas diferentes, né, o mesmo frasco. Por quê? Porque dependendo do momento que ele chega, ali ele vai ter uma quantidade de radioisótopos, né, que são marcadores ali dos exames de imagens, né, com quantidades diferentes. Então, a gente precisa fazer um cálculo aqui para saber qual é, digamos assim, a dosagem diferente que a gente vai utilizar para cada paciente também de forma diferente. Não sei se me fiz explicar bem. Deixa eu explicar isso aqui, tentar explicar isso de novo. Ó, ele fala o seguinte: se o frasco com a dose adequada para o exame de um paciente a ser realizado 2 horas depois da preparação, contém NA. Então, isso aqui ele está falando que NA, pessoal, está associado ao paciente A, que vai fazer o exame 2 horas depois. Essa quantidade aqui são as quantidades iniciais, ok? Aí ele está falando de um paciente B, ele está falando de um paciente B aqui, que o exame vai ser realizado 5 horas depois. Um é 2 horas, o outro é 5 horas depois. Então ele vai chamar isso aqui de NB. Então a gente vai dizer que o número inicial, né, a concentração inicial desse radioisótopo para o paciente que vai fazer o exame 5 horas. Então, isso aqui, essa interpretação, ela é muito importante. Deixa eu tirar aqui. Ela é muito importante, porque é isso, com base nisso aqui que a gente vai ter que fazer o nosso cálculo. Então, galera, observe que essa quantidade aqui, NA e NB, ela faz referência à quantidade inicial, tá bom? Essas aqui são as quantidades iniciais que a gente tem que ter para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo tanto para o paciente A como para o paciente B. Ou seja, que as quantidades finais sejam iguais. Então, a gente vai partir para alguns cálculos. Primeiro cálculo, né? Primeiro cálculo a gente vai fazer o seguinte, ó. A quantidade que a gente vai chamar, né, de quantidade final, eu vou chamar de N ideal para o exame, ok? É como se fosse esse carinha aqui, ó, esse N final aqui, deixa eu sublinhar para você. É como se fosse esse cara aqui, tá bom? Porque é a quantidade final que o paciente vai estar sendo submetido para ter um bom exame. Então, essa quantidade ideal, ela vai ser igual a quantidade inicial do paciente A dividido por 2 elevado ao tempo. E aí, nesse primeiro cálculo, a gente tem que lembrar que o tempo do paciente A são 2 horas. E 2 horas corresponde a 120 minutos. Vou colocar 120 minutos aqui, vai ficar bom, tá? 120, que é o tempo total, dividido por 90, que é o tempo de meia-vida. Lembra que o tempo de meia-vida para quem não lembra, olha aqui, ó, o tempo de meia-vida é de 90 minutos. Pois bem, então vamos lá. Vou deixar ele assim, mais ou menos, só para a gente poder agora pensar, deixa eu tirar isso daqui, para a gente pensar na segunda parte do cálculo. A segunda parte do cálculo, que eu estou chamando de segundo cálculo, né, é para paciente B, enquanto que aqui o paciente é o paciente A, né? Paciente A, paciente B. Aonde você está falando de um paciente que vai fazer o exame 5 horas depois. 5 horas, como você já bem percebeu, correspondem a 300 minutos, ok? Veja, o N ideal aqui, ele tem que ser igual da primeira situação. Então, por isso que eu vou repetir. Porque essas quantidades, elas têm que ser iguais.
Quais quantidades? Repito, a quantidade que o paciente vai encarar, né? Vai se submeter quando estiver fazendo o exame. Para que essas quantidades sejam iguais, e eles estão fazendo esse exame, né, em tempos diferentes, as quantidades iniciais devem ser diferentes, ok? Então, essas quantidades que na hora que ele está fazendo o exame a gente está chamando de quantidade ideal serão iguais, mas a quantidade inicial não será igual, ok? É claro que aquele que vai demorar mais tempo para chegar ao consultório e fazer, após, né, a fabricação do radioisótopo, após a síntese do radioisótopo, obviamente essa quantidade tem que ser maior, porque ela vai sofrer maior decaimento, né? Mas veja, vamos continuar. Então, a quantidade ideal seria a quantidade inicial, né, do segundo paciente, dividido por 2, elevado ao tempo total, que no caso são 5 horas ou 300 minutos, dividido pelo tempo de minha vida, que é a mesma coisa, ok? Beleza? Então, o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão de que esse cara aqui, tá vendo? É igual a esse cara aqui, ó. Ou seja, galera, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, então, isso aqui, vamos copiar. Tá vendo isso aqui? Vai ser igual, adivinha o quê? Vai ser igual a esse cara aqui. Então, veja, então eu tenho essas duas expressões podendo fazer o quê, galera? Podendo igualar, ok? Aí ficou mais fácil, mas você percebe que isso aqui é fundamental? Olha que interessante, ó. Vou colocar aqui dessa cor. Esse cara aqui, essa relação aqui é fundamental. Chegou nessa relação aqui, agora é só uma questão matemática para resolver, ok? Beleza? Então isso aqui é super importante. Vamos lá, vamos resolver isso, tá? Então você tem assim, ó, Na, vou passar aqui esse 2 elevado a 300 sobre 90 para cá. Aqui a gente tem 2 elevado a 120 sobre 90 para cá. Então a gente tem aqui NB, beleza? Vou dar mudar aqui para ficar bem fininho. Dar uma simplificada, né? Isso aqui vai ser 10 sobre 3. Ficou ruim isso. Pera aí, galera. Só dar uma ajeitadinha aqui. Tenha paciência. 10 sobre 3 aqui, ok? Então isso aqui já era. E aqui ficou 4 sobre 3. Todos concordam? Pois bem, então fica o que assim, ó? Como é que vai ficar isso? Deixa eu botar pro azul. Na vai vezes 10. Aqui 10. 2 elevado a 10 sobre 3. Dividido por 2 elevado a 4 sobre 3. Olha que lindo. Isso é lindo e maravilhoso, né? Aqui é B. Vai ser igual a NB. A gente vai resolver, tá, gente? Ó, a gente tem que resolver esse pedacinho aqui. Quanto é que dá esse pedacinho aqui? O cara que é bom em matemática já fez logo, né? É o seguinte, ó, 10, 3 menos 4, 3. Isso aqui é elevado, tá elevando 2, né? Então a gente tem que aqui vai ser 2 elevado a 6 sobre 3, ou seja, 2 elevado a 2, ou seja, 4. Isso aqui é matematiquice, tá? Então, a gente chega à conclusão, ó. Conclusão. 2 pontos. Que 4Na é igual a NB. Ou seja, a dosagem que a gente tem que usar, né, para poder fazer o exame do paciente B tem que ser, pessoal, 4 vezes maior do que a dosagem inicial que a gente usou para fazer o paciente A. Então, isso é muito importante. Isso aqui é a resposta do exercício. Se eu não me engano, essa resposta aqui é letra C, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau, tchau. Oi, galera. Bom dia. Então, tô aqui de novo, tá? Pra gente resolver essa questãozinha aqui. Na verdade, é número 27, não número 25. Então, essa questão é uma questão de química orgânica, que envolve reação orgânica. É uma reação que tem um mecanismo que não está
proposto como conteúdo para o ensino médio para as escolas do Rio de Janeiro, porque, enfim, isso não cai nem na UERJ, nem no Enem. Nunca vi uma questão com esse mecanismo no Enem, mas quem sabe, né? No Enem tudo é possível, né? Bom, então eu tenho duas maneiras de resolver essa questão, porque essa é uma questão chata. A primeira maneira é a gente vendo os sinais da questão e tentando resolver com aquilo que a gente sabe. Quando eu falo aquilo que a gente sabe, eu estou falando da ausência do conhecimento desse mecanismo, ok? Mas para aquela galera que quer aprofundar conhecimento e principalmente visando, né, ao vestibular de São Paulo, eu vou fazer essa resolução também dessa questão, mas explicando o mecanismo. E aí vai ser uma resolução mais longa, tá certo? Bom, então vamos lá para essa resolução, que é a resolução mais tranquilinha. Essa resolução aqui envolve primeiro numa leitura daquilo que ele está informando para a gente resolver a questão. Ele está dizendo, né, que a reação de aldeídos com álcools, e ele informa isso aqui, ó, aldeídos com álcools, né, como eu tenho aqui aldeído e álcool, primeiro é o aldeído, o segundo é o álcool, vai formar esse tipo de grupamento aqui que eu quero conversar melhor com vocês, quero conversar um pouquinho mais com vocês. Esse grupamento aqui, ele tem quais funções, pessoal? Ele mantém o álcool, não necessariamente no mesmo carbono, e ele cria um novo grupamento, que é o éter, beleza? Que é esse COCH2 aqui, tá bom? Aí ele fala o seguinte, que na formação da glicose cíclica, que é essa substância aqui embaixo, todo mundo sabe quem é a glicose, e assim, mas nem todo mundo sabe que a glicose se mantém na forma aberta e na forma fechada. A forma cíclica é a forma fechada. E como é que a glicose aberta se transforma na glicose fechada, na glicose cíclica, né? Então é isso que a gente vai discutir. Na minha segunda resolução eu explico bonitinho como isso acontece. Aqui a gente vai partir só com alguns sinais, né, indicativos de como deverá ser a estrutura original que formou a glicose cíclica, ok? Pelo que ele fala lá em cima, você vai ter que verificar na estrutura formadora da glicose cíclica duas funções, né? Que é a cetona e... Que cetona? Tá maluco? No caso, deixa eu apagar isso rápido. Que é o aldeído e o álcool. Por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe, ó, que é isso que acontece, quer dizer, que são essas as substâncias que atuam como reagentes para formar aquele produto lá. Então é como se fosse um modelo que ele apresenta na questão para você poder estender esse modelo na resolução dessa questão, ok? Então isso é importante. Bom, uma outra coisa que é importante... Então a tua resposta, você tem que procurar nas opções, né, uma estrutura que tenha essas duas funções. Uma outra coisa que é importante, que você pode ter mais de uma opção que tem uma estrutura que tem essas duas funções, uma outra coisa importante é verificar o número de carbonos. Porque essa reação aqui ela acontece sem adição ou perda de qualquer carbono, qualquer hidrogênio, enfim, qualquer elemento, porque ele diz que essa reação, sim, isso é muito importante, ele diz que essa reação ela acontece de forma intramolecular. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso nas nossas aulas gravadas, mas um fenômeno intramolecular consiste no quê? Você lembra? No que consiste? Consiste no fato de ocorrer dentro da própria molécula. Ou seja, ela mesma dá conta dela. Não tem um segundo reagente, não tem um terceiro reagente, não tem a eliminação de algo dentro dela. Ela acontece internamente ali. Então, baseado nisso, eu posso afirmar, você viu meus pontinhos verdes que eu coloquei aqui? O que isso representa? Isso representa, eu vou colocar em verde também, que a estrutura formadora tem que ter 6 átomos de carbono, ok? Então, a gente percebe que, olha só, que coisa interessante, que isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? É a condição para que a gente tenha
para que a gente ache a resposta adequada, ok? Então, isso aqui é muito importante, very important, ok? Beleza? Bom, vamos lá nas opções para ver se a gente encontra aquilo que eu estou falando. Deixa eu selecionar aqui para a gente poder destacar. Olha na letra A. Na letra A, você tem esse cara aqui. Deixa eu aumentar isso para a gente enxergar melhor. Você tem esse cara aqui que define quem? Isso aqui define um ácido carboxílico. Então, não é isso que a gente quer. Então, eu já vou riscar logo de uma vez isso aqui, tá? Beleza? Na letra B, quando a gente olha aqui direitinho, você até tem um aldeído. É verdade, isso aqui realmente é um aldeído. E tem a posição de função álcool. Acho que você já está conseguindo enxergar isso. Mas será que eu tenho 6 carbonos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, não. 5 carbonos não resolve minha situação, tá? 5 carbonos não resolve. Então, a gente viu também que a letra B não pode ser. Beleza? Vamos para C? Para C a gente continua tendo nosso aldeído, muito bem, ó, tá aqui. Continua tendo uma porção de hidroxila de álcool, é verdade. Resta saber se a gente vai ter aqui 6 átomos de carbono. Vou contar em verdinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que legal, ó. 6 átomos de carbono. Então, a conclusão que a gente chega é que a resposta é a letra C, ok? Se a gente olhar a D, deixa eu olhar aqui, e a E, a gente vai ver que elas também não atendem à condição pelo fato de ter, tanto na D quanto na E, grupamentos... maluco. Grupamentos... Que grupamentos? Cetonas. Grupamento cetona. Beleza? Então, por isso aí, a gente também descarta essas opções aqui. Eu acho que já tinha rolado isso, né? Beleza? É isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da resolução simples dessa questão. Aguarde a próxima resolução, que é bem mais complicada, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos então falar da segunda questão da FUVEST, né? Que é uma questão muito difícil, que é a questão 27. Eu me confundi lá no começo, falei 25, estou acertando aqui para a questão 27. Pois bem, pessoal, nessa questão aqui é uma questão bastante difícil, porque ela envolve um tipo de reação orgânica que não está dentro dos conteúdos cobrados em orgânica para o vestibular do Rio de Janeiro. Essa reação aqui, ela consiste na reação entre um aldeído com um álcool, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa reação, mas entenda o seguinte, essa reação aqui, ela tem uma importância muito específica, que é justamente em relação à molécula de glicose, que permite a gente entender, no caso, a transformação, né, da molécula que a gente chama de molécula linear da glicose em sua molécula cíclica, que são as duas formas que a glicose se encontra, que é a linear e a cíclica. Para quem não sabe, a glicose, né, a forma linear dela é essa aqui, ó, onde você tem um aldeído na ponta e você tem mais 5 hidroxilas distribuídas de forma uniforme ao longo da sua cadeia carbônica, ok? Mas, obviamente, você não é obrigado a saber isso. E, veja, no caso, a forma cíclica dela, né, seria essa aqui, ok? Que seria a forma cíclica da glicose, tá bom? Bom, vamos tentar entender mais ou menos como é que se processa essa reação. Vou fazer de forma genérica, vou chamar de R1, aqui o radical que está ligado ao aldeído, ok? E vou chamar de R2 o radical que está ligado ao carbono que está ligado à hidroxila do álcool. Então aqui você tem o aldeído, esse cara aqui é o aldeído,
e esse cara aqui é o álcool, tá certo? Beleza, então vamos ver como é que se processa essa reação. Você se processa essa reação aqui de uma forma que você só vê uma vez aqui no Rio de Janeiro, que é o seguinte: essa dupla ligação aqui, ela se deslocaliza, ok? Então ela acaba subindo para o oxigênio, e a consequência disso é que você forma uma carga negativa em cima do oxigênio. Deixa eu aumentar de tamanho isso, para a gente poder fazer um desenho mais legal. Uma carga negativa em cima do oxigênio, e consequentemente você vai formar uma carga positiva em cima do carbono. Você está polarizando a ligação. Isso acontece porque o oxigênio é mais eletronegativo, tá certo? Por outro lado, você aqui tem o rompimento dessa ligação, porque é a ligação mais polarizada, também em função da diferença de eletronegatividade, aonde com isso você forma a carga, uma carga negativa em cima da hidroxila e positiva em cima desse carbono aqui, ok? Bom, diminuir de novo aqui para a gente ver o que está acontecendo. Qual é a consequência disso, galera? A consequência disso é que essa hidroxila aqui, ela acaba atacando... Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esses dois caras daqui, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso, tá? Só para a gente ter mais espaço aqui. Então, como eu estava falando, essa hidroxila aqui, ó, ela ataca o carbono positivo, porque cargas negativas atacam, né, cargas positivas, né? Enquanto que o CH2, com todo o R2 ligado aqui, ele acaba atacando esse oxigênio aqui. Aí você transforma essa estrutura no seguinte, olha para cá, ó. R1C R1C. Não esqueça que a ligação com o oxigênio abriu, tá? Então você vai ter aqui um oxigênio com ligação aberta, entrando aqui o CH2 ligado ao R2, percebe? Que entrou todo esse pedaço aqui. Vou escrever, depois vou apagar. Todo esse pedaço aqui, ele entrou lá do outro lado, tá certo? Aqui, nesse carbono que tá aqui, tá vendo? Esse carbono que tá aqui, beleza? Ele vai receber quem? Ele vai receber o OH. Lembrando que ele já tinha um H, né? Tá vendo aqui? Então você tem esse tipo de reação. Ah, desculpa, esse cara é o R2, eu esqueci de falar. Então você tem esse tipo de reação aqui, tá bom? O que acaba formando, não sei se você percebeu, um éter. Então é isso. Então basicamente o que você tem para essa reação é isso. É um aldeído com álcool, que é esse cara aqui, formando esse éter aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá bonitinho. Formando esse álcool. Isso aqui é uma forma da gente representar muito bacana essa reação, tá? Beleza, gente? E aí, deixa eu levar isso aqui para a próxima tela, para você entender o que eu tô falando. Copy, vamos acrescentar mais uma página. Colocar aqui, paste. Então a gente tá falando dessa reação. Ué, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu nada. Então veja, tudo bem? Isso aqui a gente chama de reação orgânica de adição nucleofílica. E tinha um tempão que eu não vi essa reação caindo no vestibular mesmo de São Paulo, tá? Então, isso é importante que você tenha em mente. Essa questão é bem complicadinha, tá? Bom, então vamos ver qual é a estrutura que ele está falando, cíclica. Eu vou copiar essa estrutura aqui, tá? Então, vou colocar aqui glicose cíclica, para você entender melhor. Deixa eu copiar essa... Vou colocar esse dispositivo aqui, que ele é muito legal. Ele faz as retas tudo bonitinho. Vamos colocar aqui... Ó, deixa eu ver quem mais aqui. Se eu me lembro, sim, aqui eu tenho um H. Aqui eu tenho fechando o ciclo. Aqui eu tenho um H. Aqui eu tenho outro H, né?
Aqui acho que eu também tenho um H. Depois eu vou dar uma conferida lá, tá? E aqui eu tenho mais um H. Então, essa aqui seria a glicose cíclica. É isso mesmo? Deixa eu só dar uma conferida aqui. É isso mesmo, ok? Então, a gente tem que analisar a nossa situação envolvendo esse pedaço aqui, ó, da estrutura, que foi por aqui que ele ligou. Isso aqui não é legal. Que foi por aqui que ele ligou, tá vendo? É só a gente olhar pra cá, ó, que a gente vai perceber que foi por aqui que ele ligou, ó. Vou até ser melhor ainda. Eu vou colocar só esses dois carbonos aqui, tá? Para facilitar a nossa análise, tá bom? Então, é aqui que vai romper a ligação. Daquele mesmo jeito que a gente fazia a esterificação, aqui é a formação de um éter. E essa reação, como eu falei anteriormente, é bem rara. Então, vamos lá. Vou chamar esse cara aqui, esse carboninho aqui, de carbono A, tá? Só pra gente ter uma ideia, tá bom? Bom, quem é o carbono A aqui do outro lado? O carbono A aqui do outro lado é aquele cara que está associado a R2. E R2 é o cara que está associado a álcool. Estou explicando o mecanismo. Então, esse carboninho aqui é o carbono A. Ok? Que é o carbono que está ligado ao oxigênio. Veja, sem a hidroxila. Por quê? Porque esse outro cara aqui, você está vendo esse outro carinha aqui? Ele é o carbono ligado ao oxigênio com a hidroxila. É o cara que está ligado ao R1. Então, esse aqui é esse carboninho aqui, ok? E aí eu te pergunto, quando a gente passa aqui para baixo, desses dois carbonos aqui, que eu vou destacar para você, que é esse aqui e esse aqui, que são os dois carbonos ligados ao oxigênio, como está aqui, quem é o carbono A, quem é o carbono B? Carbono A é aquele que não está ligado à hidroxila. Então, é esse aqui. Deixa eu mudar isso, botar em vermelho para ficar da mesma cor. É esse aqui. Não confunda com esse carbono aqui, tá? Esse carbono aqui não tem nada a ver, tá bom? Enquanto que esse outro carbono aqui, ó, esse outro carbono aqui, ele é o carbono B. Então, qual é a conclusão? A gente, no carbono A, a gente vai restaurar, né? Regenerar o álcool. E no carbono B, a gente vai regenerar o aldeído para montar essa estrutura. Então, veja. Então, eu vou chamar isso aqui, só para auxiliar a nossa vida, de carbono AB. Vou chamar isso aqui de carbono C, D, E. Vou chamar isso aqui de F. Vai fugir um pouquinho, né? Beleza? Então, assim, você vai perceber que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então, vamos lá. Vamos quebrar isso aqui com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono aqui, eu vou chamar de carbono B. Questão tudo difícil, tá? Esse carbono aqui eu vou chamar de carbono B, tá legal? No carbono B, ele tinha uma hidroxila e uma ligação éter, certo? Mas a gente sabe que esse carbono B aqui, quando regenera, ou seja, quando passa para cá, tá vendo? Ele vai deixar de ter hidroxila para ser um aldeído. Então aqui nós teremos um aldeído. Os outros carbonos, que seria o C, o D, tá vendo? Ó, C. Deixa eu botar aqui numa canetinha mais fininha. Vamos aumentar de tamanho para você ver melhor. O C, o D, o E, que a gente combinou de chamar, lembra? Esse aqui seria o A, tá? Deixa eu tirar daqui que isso aqui vai me atrapalhar. O E. E por fim, esse aqui seria o carbono B, perdão, A. B é aquele lá da ponta. Esses carbonos aqui, eles vão ter, como a gente já visto, ó, C, D e E, hidroxilas ligadas a ele. Esses caras aqui, eles, na verdade, não interferem na reação. Só o carbono A e B, né? Desculpe, esse carbono aqui é o carbono F, droga. Não sei porque que eu botei carbono A. Pois bem, eles têm a hidroxila. Esse cara aqui, inclusive, tá? O F, tá vendo? O F aqui, ele tá ligado a uma hidroxila aqui, tá vendo? Então aqui eu tenho uma hidroxila. E eu te pergunto, o A,
seria o carbono que está associado, olha para cá, ó, nesse ponto aqui, a função álcool, concorda comigo? Então veja, então ele também teria uma hidroxila, tá certo? Então a gente chega à conclusão de que essa estrutura aqui, olha, essa estrutura aqui gigante, é a estrutura da glicose. Acaba, pessoal, que quem saberia, quem já soubesse, né? Deixa eu botar aqui. Quem já soubesse da estrutura da glicose, pô, seria uma roda, né? E aí não precisaria pensar em tudo isso, né? Enfim. E aí, obviamente, que ficaria muito mais fácil, tá? Porque essa questão é bem difícil para quem não está habituado à química orgânica. Esse assunto a gente tem o nome de assunto de reações orgânicas. E é um assunto de segundo semestre, ok? Mas o nível de dificuldade dessa questão é enorme, tá? Espero que você tenha gostado, tá bom? Analisa essa resolução, porque essa resolução aqui é bem complicadinha, né? Essa questão é bem complicadinha, principalmente de explicar, porque tem que ter visão espacial. Você se liga principalmente em relação, né, aos átomos de carbono representados por A e B, né? Porque eu estou representando os átomos de carbono A e B antes e depois da reação, para você saber como eles seriam, tá certo? Isso é um mecanismo interessante, importante, mas no Rio de Janeiro ele não é muito cobrado, tá bom? Beijo, fica com Deus, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.